Tá começando mais um Chá Comigo, que é esse espaço para a gente poder trocar, para a gente poder pensar, para a gente poder conversar um pouco sobre a nossa vida, sobre conflitos, ideias, pensamentos, devaneios. É isso. Esse é o convite para que você esteja comigo aqui. E se ninguém está falando sobre o assunto que você quer, chá comigo. E hoje a gente vai falar sobre mudança de casa. Eu não sei se você já se mudou ou se você mora na mesma casa que você nasceu, mas eu acredito que quase 100% dos meus amigos e das pessoas que estão próximas a mim já se mudaram de casa. Primeiro, a gente precisa entender que dentro de alguns recortes aí, a gente precisa entender o que faz a gente mudar de casa. Muitas vezes tem um motivo que vai para além do nosso controle. Isso é falando de pessoas muitas vezes periféricas, muitas vezes pretas. Eu vou trazer alguns exemplos meus e aí vocês veem se tem a ver também com a vida de vocês. Primeira vez que eu mudei de casa, eu nem tinha memória cognitiva ainda. Eu sei porque meus pais contam pra mim, porque quando eu ainda era um bebê, eles moravam de favor no quintal da minha avó, num barraco de madeira. E era praticamente insalubre ficar ali naquele barraquinho de madeira, porque entrava muito vento, eu e minha irmã pequeno, e existia um espaço dentro do quintal da minha avó para levantar uma casa de alvenaria e foi levantado. Então a gente sai dessa casinha de madeira para ir para a casa de alvenaria, na qual eu moro até os meus 19 anos, se eu não me engano. 19? Eu acho que até meus 19 anos, ou antes. Até meus 18 anos. Porque depois dali eu me mudei para uma casa ainda na mesma rua da minha avó, mas era uma casa que foi adaptada para ser uma casa, né? Meu vizinho era um vizinho muito rico, que ele tinha comprado vários terrenos ali na região e ele saía construindo empreendimento. Ele fez um empreendimento que embaixo era uma lojinha, sabe? Todo mundo que já morou na periferia, ou que mora na periferia, sabe que a cada 2 quarteirões, a cada 1 quarteirão, você consegue encontrar uma quitanda, você consegue encontrar um açougue, muitas vezes um hortifruti ali. Então, a poucos passos de casa tinha esses espaços e ele tinha construído um desses espaços para isso e na parte de cima uma sala de trabalho, né? Uns escritórios. E só que ele não estava conseguindo alugar para escritório. Meu pai sugeriu que ele transformasse aquilo ali em casas. E foi o que ele fez, colocou ali uns tapumes ali para fingir que eram paredes. E foi dali que a gente se mudou, né, de uma casa de 2 cômodos para uma casa que tinha vários quartos. Imagina que até meus 19 anos eu dividia o quarto com a minha irmã e com meus pais. E só com 19 anos eu fui ter o meu quarto para poder ter minha mesa ali, porque já com 19 anos já estava na faculdade, eu precisava da mesa ali de desenho, me formei em design gráfico, né? Entrei graças ao ProUni, e um dia a gente vai falar sobre isso também. Mas essa mudança eu tenho mais lembrança, né? Porque a outra não vou lembrar que eu era um bebê. Mas essa mudança para mim foi especial porque mudou completamente a relação que eu tinha com a casa. Foi a primeira vez que eu tive um quarto. Agora imagina, eu sempre dormi em beliche, porque não cabiam 2 camas, não cabiam 3 camas num quarto, né? Era uma cama de casal e uma beliche. Minha irmã dormia em cima, dormia na parte de baixo. E aí a gente mudou de casa e aí a gente parou pra pensar, pô, cada um vai ter seu quarto, mas a gente não tem cama. Como é que a gente vai fazer? A solução mais prática e óbvia foi dividir o beliche em 2, né? E tirava o encaixe da beliche de cima e daria 2 camas. Então, a gente tinha 2 camas, né? Mas eu acho que o mais interessante disso tudo, isso sem contar, depois eu vou contar todo o perrengue da mudança em si, né? Mas foi pensar, depois de estar ali dentro, que eu tinha um quarto e que eu podia montar e decorar o meu quarto do jeito que eu queria. E isso pra mim era uma novidade e isso pra mim era muito mágico, assim, eu me sentia, sei lá, numa novela, tipo, ai meu Deus, agora eu tenho meu próprio quarto. E era uma divisão de madeira, assim, gente, nem era nada de, tipo, de especial, porque era uma sala de escritório que a gente dividiu em vários cômodozinhos assim e fez sala, fez quarto dos meus pais, fez o meu quarto e o quarto da minha irmã. E só que nesse para se mudar, né, eu tenho poucas lembranças dessa época, que foi no começo da faculdade, eu acho que nessa época
eu estava com muitas aflições ali da universidade, estava com questões também sobre minha sexualidade, tinha as questões também dentro da igreja. Eu sei que a gente pediu ajuda para alguns amigos da igreja, alguns familiares, para poder fazer com que a gente fizesse essa mudança. E é impressionante como uma casa de 2 cômodos conseguiu completar uma outra casa que tinha muito mais cômodos e muito mais quartos, para vocês entenderem quanto as coisas ali era praticamente um Tetris, assim. Do jeito que foi colocado, não podia mudar. A gente só arrastava do lugar para limpar, mas não tinha como mudar a decoração de lugar, não tinha como fazer isso. É lógico que uma coisinha ou outra a gente teve que comprar ali, mas para mim, essa mudança eu senti mais de um lugar, assim, quase como assistindo a mudança, não vivenciei ela. Aí lá a gente vive, aí eu digo a gente porque foi eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, foi a primeira mudança que a gente fez juntos, eu e minha irmã já adultos, né, já jovens. E de lá, 3 ou 4 anos depois, eu acho que quando eu tava para fazer 23 anos, de 22 para 23, a gente mudou de lá e foi para um outro bairro. Aí sim eu senti, porque ali onde eu cresci, no bairro que eu cresci, que foi na Americanópolis, região sul de São Paulo, periférica, próximo de Diadema, próximo da Irvante. Se você desses lugares comenta aqui, eu morava muito próximo ali da CUPC, então eu morava próximo da onde eu estudei no meu colégio, no ensino fundamental, no ensino médio. As pessoas que estudaram comigo moravam ali perto, as pessoas com quem eu convivia da época da igreja moravam por ali, e muitos dos meus familiares moravam ali. E aí eu fui morar a 30, 40 minutos de ônibus de onde eu morava, que é próximo do metrô Jabaquara, por exemplo, metrô Conceição. E foi completamente diferente essa mudança, porque envolveu muito mais desprendimento da nossa parte, de entender que aquilo ali era uma mudança mesmo de vida. Primeiro que assim, essa mudança se deu graças a políticas públicas que houveram no segundo mandato do Lula. A gente está falando daquele momento onde ele colocou o aquecimento da economia na construção civil, que colocou ali um tal de Construcard e de crédito em banco, por exemplo, como na Caixa, que fez com que a gente conseguisse fazer empréstimo num valor muito baixo de imposto, de juros, né? E isso fez com que a gente levantasse uma casa num terreno, e essa casa poderia ser a casa onde a gente iria viver durante muito tempo ali, né? Eu ajudei meus pais fazendo empréstimo, minha irmã também ajudou, minha mãe também ajudou e ele também fez. Na verdade, acho que a palavra certa não é nem ajudar, né? Nós, enquanto família ali, a gente falou assim, o que dá pra gente fazer? Eu estava pagando ainda também a faculdade, porque eu tinha conseguido só 50% de bolsa no ProUni. Mas que bom que eu consegui, porque se não fosse o ProUni eu não estaria aqui. Mas, então eu tinha um gasto com a faculdade e tinha um gasto também com esse empréstimo. Então, isso já me trouxe a responsabilidade de, tipo, não, essa casa também é minha, sabe? Tô ajudando a construir algo, o nosso império, sabe? É quase como construir um castelo. Mas levou muito tempo, meu pai que estava construindo junto com meus tios, e isso traz a gente para perto, né? Muita gente na periferia acaba não contratando empresas de construção para construir suas casas. Não é igual os blogueiros e blogueiras que a gente vê por aí, né? Somos nós por nós mesmos. Eu fico pensando até que vai ser dessa minha geração, porque nem eu e meus amigos, eu não sei se meus amigos sabem levantar uma parede. Então, não sei como é que vai ser se a gente tiver que fazer um puxadinho na nossa casa, quando a gente tiver nossa casa. Mas aí, quando eu me mudo para lá, né, é todo um rolê de você reconhecer aquele novo bairro como seu bairro. Primeiro porque, assim, eu sou um homem preto retinto, né? Um homem preto retinto de 1,83 m. Eu fui ensinado na periferia que eu cresci que eu não podia correr, que eu não podia usar boné, que eu não podia usar touca, que eu não podia brincar na rua. Só que eu me mudo para essa casa nova já com meus 22 para 23, essas regras já estão postas na minha vida, mas também não dá para não ser uma pessoa preta retinta de 1,83 m. E eu sei o que isso pode significar para uma pessoa que é racista, eu sei que isso pode significar para um bairro que não está acostumado a ver pessoas pretas. Assim,
graças a Deus e os universos e aos orixás, eu estava num lugar onde eu estava próximo também de alguns familiares, mas esses familiares ainda não tinha tanta proximidade, né? Que são os familiares da parte do meu pai. E foi através deles que eu comecei a viver um pouco mais o bairro, conhecer um pouco mais, saber onde que era a padaria mais próxima, saber onde era o parque mais próximo, saber onde que o ônibus passava, sabe? Eu acho que tem esses pontos também de mudanças que acontecem na nossa vida, né? E eu acho que quando a gente tá para fazer uma mudança, a gente pesquisa muito qual que é a região que a gente vai morar, se aquela região alaga ou não, porque tem isso também, se é uma região perigosa ou não, se é uma região que passa ônibus ou não, que tem metrô próximo ou não, se você tem filhos, se tem escolas próximas, se você gosta, por exemplo, de comer fruta, verdura fresca, se tem feira livre próximo. Isso tudo é levado em consideração, né? E tem isso, né? Meus pais, a gente só conseguiu fazer essa mudança graças a essa possibilidade financeira proporcionada por um governo que pensava nas pessoas. E depois eu fico ali, sei lá, mais uns 4, 5 anos e só me mudo, né, para morar sozinho. E aí eu vou pular uma parte, né, porque teve uma mudança para casa de cima da casa dos meus pais, mas depois teve uma mudança para casa que hoje, atualmente eu moro, que já não é no quintal dos meus pais. Então vou somar essa mudança para casa de cima da casa dos meus pais, que eu começo a morar sozinho até me casar, e depois me mudando casado já na pandemia. Elas tiveram um peso muito parecido, porque é um desprendimento e é um desgaste e muitas vezes é uma responsabilidade muito grande. Porque eu saio de uma casa que eu morava com meus pais, que a gente sonhou com aquela casa porque a gente ia ter também o nosso quarto, o nosso quintal, ia ser isolado, ia ser uma coisa nossa, ia ser parede de verdade, não ia ser parede feita ali nas pressas. Para depois morar sozinho numa casa que meu pai tinha construído para alugar e tal, e eu falei assim, eu preciso de um espaço só meu e tal. E aí eu tinha só um quarto, né? Eu tinha os móveis do quarto. Como é que você se muda para uma casa e só tem lá os móveis do quarto, né? Porque você precisa de as coisas da cozinha, você precisa das coisas da sala, se por acaso tivesse sala, você precisa das coisas do banheiro. Então, você começa a pensar em coisas que antes você falava assim, eu não vou pensar, porque tem quem pense por mim, né? Porque na construção da casa que eu morava dos meus pais, meu pai só pergunta para mim, qual que é o piso que você quer? Aí cada um escolheu um piso. Quem já foi na minha casa, na casa dos meus pais, vai reparar no chão que cada lugar da casa tem um piso de uma cor. Porque cada um escolheu a cor de um piso. Isso foi muito legal, porque a gente tava ali e falou assim, gente, é a oportunidade que a gente tem de fazer a casa do nosso jeito. E aí, na casa que eu fui morar nessa primeira, né, mudança, saindo da casa dos meus pais, eu comecei a pesquisar sobre mesa de cozinha, sobre armário, sobre cama, né? Porque eu saía de uma cama de viúva que eu usava depois daquela cama de beliche, né? Para uma cama de casal, porque eu já sabia que o meu ex ia morar comigo. E aí plantas, e aí cômoda, e tampa de banheiro, de privada. Eu sei que o que me ajudou muito, isso não é uma publi, aqui em São Paulo a gente tem um lugar chamado Armazém 7, que é um espaço onde você consegue comprar móveis, eletrodomésticos, utensílios para sua casa, sem gastar muito. Porque esses móveis têm pequenas avarias, e são pequenas mesmo, só que não pode mais ficar na loja, não pode mais ser vendido, ou mesmo não tem a caixa. E aí ela é vendido com nota, tudo certinho. E foi lá que eu consegui comprar os meus primeiros utensílios domésticos. Porque eu consegui comprar, sei lá, um jogo de talher. Que é aquele jogo de talher de prata, assim, né? Que seria, sei lá, R$ 700. Eu paguei 80. Porque tava faltando uma colher, ou tava faltando alguma coisa, ou a caixa não tava bonita, mas eu não ia usar a caixa, eu ia usar o talher. Então eu fui jogando com as estratégias, que eu tinha e com a realidade que eu tinha, e falei assim, eu vou ter aquilo que eu posso e vou ser feliz com aquilo que eu tenho. E foi isso que eu fiz. E logo depois eu descobri uma outra loja que também vende móveis de madeira, de demolição, e que são muito mais baratos do que o que tem numa loja super chique, num bairro muito fino. E é o mesmo, e eu tenho eles até hoje. E aí,
corta para uma outra mudança, né? Que foi sair dessa casa e ir para a casa na qual eu vivo hoje. Aí, gente, aí eu pensei assim, eu não vou, porque assim, é um trabalho você pegar e juntar tudo para se mudar, colocar em caixas, embrulhar. Isso foi um saco da primeira vez ali da minha casa. Dessa outra vez, assim, eu tava num momento de muito brilho financeiro, assim, então eu falei assim, eu vou me dar esse luxo de contratar uma empresa para poder fazer isso. Contratei uma empresa que encaixotou tudo, sabe? Tirando as coisas pequenininhas que eu tive que, junto com eles ali, colocar no jornal ou no papel bolha ali, para não quebrar, todo o restante foi muito bem organizado e eles levaram para casa nova e foi colocado cada um no seu cômodo. Só que tem alguns detalhes que as pessoas não falam, né, sobre mudança. É bom que você mude os seus móveis depois de você já ter limpado a casa, quando você alugar uma casa para você ficar, por exemplo. Porque é aconselho, por mais que a casa já esteja limpa ali, é aconselhável você passar ali os produtos que você gosta de usar, você ver os detalhes, abrir as gavetas, ver se tem alguma coisa, porque aí fica mais interessante. Porque quando eu me mudei para essa casa, é uma casa que tem pelo menos uns 70 anos de existência. No mínimo, eu chuto aí. Então é uma casa um pouco velhinha. Então, depois que eu entrei, tive que fazer detetização, tive que fazer limpeza quase de pós-obra, já com os móveis ali dentro. E aos pouquinhos eu fui colocando as coisas no lugar. Mas quando... Isso já falando na entrada, né? Já falando já estando ali dentro. Mas as aventuras de você mudar de casa começa antes. Porque para você se mudar, tem que ter o desejo, tem que ter o motivo, tem que ter algo que te move para sair. Eu tinha um motivo, eu já não estava mais querendo ficar no mesmo quintal que os meus pais, porque tinha outras pessoas morando também no quintal, estava no meio da pandemia, eu queria morar numa casa que era só minha, assim, que eu pudesse ter a segurança de quem entrava e quem saía, para poder ter uma segurança também na minha saúde. E aí, é que tá, né? Eram duas pessoas pretas, duas bichas pretas, de origem as duas periféricas, buscando casas. E assim, você tem várias opções hoje em dia, né? Você tem imobiliária, você tem aplicativos, você tem conhecidos que podem te indicar e você pode sair andando e pesquisando. Eu saí andando para pesquisar. Eu gosto, eu já fiz isso com um amigo meu, ele inclusive tá aqui atrás das câmeras, a gente já fez isso, tipo, sair pra ir olhar a casa. Eu gosto de fazer isso, é uma mania que eu tenho, mesmo sem entrar na casa, eu gosto de passar nos lugares e olhar a casa e ficar imaginando como é que é dentro, porque do lado de fora é muito bonito, não sei o quê, e eu fiz isso com a intenção de entrar. Então eu peguei um dia e falei assim, hoje eu vou olhar a região, porque eu queria continuar na região que eu sempre morei ali depois que eu mudei pra região do Jabaquara e tal, e comecei a olhar as casas que estavam com placa de aluguel. E aí vi várias. Enquanto eu tava vendo, eu tirava foto, já ligava, já marcava para fazer visita e tal, e aí eu fui andando, fui olhando. No outro dia, peguei essas casas e comecei a olhar para ver se já tinham elas sendo anunciadas também em aplicativos ou sites. E aí eu colocava o endereço e aí eu procurava no Google ali e encontrava, porque pelo menos eu tinha uma primeira impressão de como que eram as fotos da parte de dentro, e na sequência fazia as visitas, né? E eu acho que o desafio é fazer com que o corretor acredite que você vai ter a grana para poder pagar ali o seu aluguel, para pagar, sei lá, ou o calção, ou o adiantamento de 3 meses, ou você tem um fiador. Depois você entender também que não é porque ele vai aceitar que você vai gostar da casa também, então tem isso, muitas vezes você até ele aceita tudo isso, mas às vezes não é a casa que você quer, você viu alguma coisa ali, e se você está nesse momento de poder escolher até por valores ou mesmo localização, escolha porque é o lugar que você vai viver, né, durante muitos anos da sua vida, então tem que ser um lugar que te abrace, né? E em terceiro lugar também é você se organizar financeiramente e emocionalmente para essa mudança, porque para você se acostumar com a casa é difícil no começo, você sente que você tá dormindo. Eu sentia que eu tava dormindo na casa de alguém, que não era eu, não era minha, assim, tipo, porque assim, ainda assim não é porque eu não comprei, é uma casa de aluguel.
Mas tem aquela sensação de você não sentir no seu ninho. Depois de que você mora muito tempo num lugar, você já sabe até os detalhes das cores na parede, o cheiro da casa é o cheiro da sua casa. E até que a casa fique com o seu jeitinho demora, né? E hoje sim, eu vivo numa casa que... Hoje eu amo a casa que eu vivo, eu gosto de receber meus amigos lá, eu gosto de levar a minha família para lá, eu gosto de ver meus cachorros brincando naquele quintal, eu gosto de estar ali porque ela é como se fosse o meu Megazord. É dentro dela que eu acabo trabalhando muitas vezes, dentro dela que é ela que me acolhe quando eu tô chorando, é ela que me acolhe e me vê sorrir, é ela que me... É nela que eu vejo as primeiras imagens ao acordar e é nela que eu deixo as últimas memórias antes de dormir. Então, essa casa, durante um período da minha vida, depois de ter mudado, eu tive uma relação de amor e ódio com ela, porque eu tive eu tive momentos ali de muitos atritos, mas ela ainda assim continua lá me abraçando, sabe? E isso que eu acho muito incrível. Principalmente se você mora de aluguel e não é o primeiro aluguel da casa. Não sei se você já se perguntou, né? Mas quantas histórias já passaram dentro daquela casa, né? Quantas vidas já foram geradas, ou quantas histórias já foram escritas, ou quantas músicas já foram dançadas, ou quantos churrascos já foram feitos. Isso é muito legal e você continua fazendo isso, né? E só para finalizar aqui e trazer, que de repente a gente pode até estender isso num outro episódio, mas... Eu tava pensando nisso com um amigo sobre casas, mas sobre qual a casa você costuma sonhar. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu já passei por várias casas, né? Eu pergunto para você, né? Então deixa aí nos comentários. Qual a casa você costuma sonhar? Eu, quando sonho com alguma casa... né? Eu já sonhei com a casa que eu vivo hoje, por lembranças e tal, mas tem um sonho que é muito frequente, que é no quintal da minha avó. Que era nessa minha primeira configuração de lar, sabe? De acolhimento, de afeto. Mesmo hoje adulto, né? Eu já sonhei em alguns momentos lá, né? Alguns momentos que eu lembro de sonho é lá, né? E aí eu queria saber de vocês, qual é a casa que você sonha? Quando você lembra do seu sonho, assim, ou quando você tem um sonho recorrente, é a casa que você tá hoje, é a casa que você viveu a sua adolescência, é a casa que você viveu na infância, ou é a casa dos seus avós, ou é a casa de algum tio, é a casa de algum amigo. Conta aí pra mim nos comentários desse vídeo. Compartilha esse episódio com todo mundo e vamos fazer disso uma comunidade. Como eu disse pra vocês, a gente tem um e-mail que é contato@guardenarmario.com. Ele é o e-mail do projeto mãe, né? Que é o Guardei no Armário, que é meu livro. E você vai colocar no assunto Chá Comigo e o assunto que você vai estar querendo falar, para você trazer sua história aqui para mim, pedido de conselho ou seu comentário sobre o episódio de hoje. Eu tô muito feliz de estar aqui, é muito bom dividir isso com vocês, espero que vocês também estejam gostando. Compartilhe mesmo esses episódios com todo mundo, porque tá sendo muito legal trazer essas conversas gostosas aqui para vocês. Então vamos fazer assim, se ninguém tá falando sobre o assunto, chá comigo.